Bueno, meu povo, sejam bem-vindos para mais um NiniCast. Esse nome NiniCast ficou, né? NiniCast, mais um podcast aqui para nós falarmos hoje, nós vamos conversar com a doutora Maquele, que ela é psicóloga, mestre em psicologia, especialista em psicologia, e nós vamos conversar com vocês sobre como se reerguer depois de uma eventual derrota, né? Quando você tem um resultado não tão desejado e você quer recuperar suas forças. Como é que nós vamos fazer isso? Eu sei que a gente tem um grupo de colegas, de professores, de pessoas que não obtiveram o resultado desejado e que tem uma dificuldade enorme de retomar o caminho, de recalcular sua rota, de buscar motivação para continuar lutando em busca dos seus objetivos. Então é sobre isso que nós vamos falar. Muito obrigado por você estar comigo aqui, querida Maquele. Seja bem-vinda no NiniCast. Então tá, muito obrigada. Primeiro eu quero agradecer, né, o convite. Para mim é sempre muito especial poder falar sobre um assunto que é saúde mental e ainda mais relacionando uma temática que é saúde mental, estudos, caminhada, preparação, né? Então tem coisas que a gente precisa ajustar. A vida não é tão linear como a gente gostaria que fosse e eu fico muito feliz de poder contribuir. Então, mais uma vez, muito obrigada. Tá? Eu que agradeço. E eu acabei esquecendo, esse é o episódio número 4, né? Esse é o episódio número 4. Nós, de novo, vou reforçar que nós vamos semanalmente buscar gerar esse conteúdo para vocês. Não é um conteúdo eminentemente só de direito penal, ou só voltado para a OAB, ou só voltado para o concurso público. Nós vamos pegar e gerar um conteúdo que vá abranger também outras necessidades, outros interesses. E esse também é um conteúdo que não é só para você retomar o caminho para estar para a OAB, mas, cara, retomar o caminho da vida, né? Porque muitas vezes a gente tropeça na própria vida, a gente não tem... as coisas não andam, não é no emprego, é na relação pessoal, é na relação profissional. A vida está empacada e você tem que reunir forças para você buscar seguir, né, essa tua trajetória em busca daquilo que você deseja. Então, também esse podcast vai, ao longo dos nossos episódios, nós vamos tratar muito sobre isso também, falarmos sobre empreendedorismo, por que não, né? O que você vai fazer depois que você crescer? Bom, vamos empreender, né? Como é que são os pilares do empreendedorismo? Também tem uma série de informações que nós vamos, ao longo dos episódios, você vai se acostumando, você vai ver que tem papo para todos os gostos aqui. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube do Professor Lindau Arman, se inscreva. Se você ainda não se inscreveu lá no Spotify, se inscreva, receba lá o sininho para você pegar e receber o sininho para você ser notificado dos nossos episódios, tá? Então vamos começar aqui. A Maquele, ela é nossa psicóloga também aqui, ela já atua com o CEISC já há algum tempo, né? E ela já está acostumada a se deparar com essas situações de pessoas que não obtêm o resultado desejado e que simplesmente desabam, né? E para se levantar depois é um caminho mais tortuoso, né? Então é para essas pessoas que a gente vai dedicar esse episódio. Naquele, o que fazer, né? Depois, aquele sentimento de frustração que nos domina logo após um resultado indesejado, o que fazer para pegar e recuperar o ânimo, né, de se movimentar, né? Porque a gente fica paralisado, né? Primeiro, recuperar o ânimo de se movimentar e retomar o caminho em busca do objetivo desejado. Então, acho que é super importante, primeiro, né, a gente sair desse lugar de senso comum, né? Porque na maioria das vezes o que a gente vai encontrar são pessoas querendo que a gente se movimente mesmo, né? A qualquer custo. Então, principalmente, né, você que acabou de passar por esse momento aí não tão feliz, não tão legal, né, da caminhada, que é a reprovação, vai encontrar com familiares, amigos, enfim, pessoas que querem que você reaja bem, né?
E outros que não reagem. É isso aí. E o que é pior, tem uns que não querem que tu reaja. É para esses também que você também tem que saber trabalhar a tua mente. Exatamente, né? Porque eu sempre digo, para caminhar junto, né, nesses momentos, especialmente pensando a nível de construção de vida, né? Como tu tinha comentado ali no início, a gente precisa ter pessoas que nos ajudem, né? E essas pessoas, elas são aquelas pessoas que são afetivas, né? Que conseguem proporcionar um acolhimento quando as coisas não estão legais, que conseguem proporcionar base para a gente conseguir se reconstruir, né? Então, assim, as pessoas que querem que a gente reaja a qualquer custo precisam também de mais informações, né? Então, acho muito legal esse momento de podcast para a gente também falar sobre o que é saúde mental e como que a gente se organiza a partir disso, né? Porque a primeira coisa, como que a gente se sente quando fracassa em algo, né? A gente se sente fracassado. Então, como se reorganizar depois disso? 10 de outubro, então, foi Dia Mundial da Saúde Mental, né? E pensar sobre isso é extremamente significativo e entender que a saúde mental, ela perpassa todos os pilares. É como pensar uma casa em construção, né? Nós temos alguns pilares para que essa casa fique de pé e a saúde mental é uma delas, né? Então, não dá para negligenciar. Reprovei numa prova, a primeira coisa é conseguir acolher o que eu estou sentindo, para conseguir me reorganizar, né? Dá um tempo, e esse tempo é muito subjetivo, é de cada um. Se eu preciso de um dia, né, de um final de semana para conseguir assimilar o meu luto de ter perdido algo extremamente importante, então é esse tempo que você precisa ir para respirar e para recalcular a rota, né? Eu acho extremamente importante de pensar que planejamento, ele serve também para que a gente possa construir e desconstruir conforme as necessidades. Se eu reprovei, não é dar como vencido. Agora eu reprovei e vou desistir, né, e vou fazer outra coisa da vida. Não, é recalcular a rota. Quando que é a próxima prova? Que tempo eu tenho para me reorganizar e voltar a estudar? Então, são coisas que... isso que faz movimento, né? A nossa motivação, ela é muito condicionada a recompensas. Então, eu estou super motivada para a prova, eu reprovo, né? Eu preciso voltar, né? Então, a buscar essa motivação para voltar à recompensa, né? Então, por isso que a gente se desmotiva tão fácil diante de uma caminhada como essa. E a motivação tem que vir de dentro, né? Dos meus objetivos. Tu sabe que é muito impactante, né? Quando sai um resultado e os nossas redes sociais, nossos directs, eles são invadidos de milhares de mensagens de pessoas aprovadas, felizes, agradecendo, e a gente fica muito feliz com isso. Mas é impressionante daquelas pessoas que elas esperam um pouquinho mais, porque elas guardam um silêncio, né? Vem o resultado, elas guardam alguns minutos, algumas horas até mesmo, e depois começam a aparecer. E o primeiro sentimento que manifestam é, além da indignação pela reprovação, né? Alguns muito terceirizando a responsabilidade, outros tantos não querendo admitir que há alguma falha nesse processo também, né? Porque também você tem que, para você retomar o teu rumo, você tem que entender o que aconteceu lá atrás, né? E isso não é fácil de você cortar na própria carne. É sempre doloroso, muito mais doloroso ainda, né? E eu penso muitas vezes também que alguns colegas, e aí passa um dia, 2 dias, eles começam a racionalizar aquilo, internalizar aquilo, e aí vem o sentimento que eu acho que é o sentimento mais perigoso de todos, que é o sentimento de desistir, né? Porque o ser humano, ele busca satisfação, né? O ser humano, ele naturalmente, ele quer algo que lhe faça bem. O ser humano não quer sofrer. E às vezes eles pensam que desistindo de um objetivo, ele não vai experimentar novamente aquele sofrimento. E ele vai pela via mais imediata, desistir.
talvez aquela via imediata, ela funcione neste momento, né? Mas será que lá no futuro, Maquele, como é que funciona isso? Lá no futuro, será que a pessoa que desistiu hoje, ela vai conseguir ter a serenidade de viver sem essa percepção de que lá atrás ela não seguiu em diante naquilo que ela sonha? Será que ela vai ter a plenitude da vida? É isso que tem que ser tratado e pensado, né? Tu quer desistir agora, cara, tu tem o livre-arbítrio. Mas tu também tem que saber que lá na frente pode advir consequências disso, né? E uma coisa interessante disso é pensar que cada pessoa tem o seu estilo de enfrentamento, né? Que enfrenta as situações da vida e vai aprendendo desde muito pequena como fazer isso, né? E assim, as pessoas que já têm por hábito fazer o enfrentamento de evitar, né? Parece meio contraditório, eu enfrento evitando, né? Que é justamente para não se conectar com essas situações que são difíceis, que são ruins. Eu já tenho lá uma crença estabelecida de que eu fracasso, então eu vou evitando fazer a prova, eu não estudo, ou estudo em cima da hora, porque eu já sei que isso vai acontecer, e aí eu vou só comprovando esse ciclo de fracasso na minha vida, né? E aí agora, eu lembrei de uma conversa que nós tivemos, professor Nidal, bem no início, quando eu comecei a trabalhar aqui, sobre um determinado aluno bem específico que a gente estava tentando contribuir, ajudar. E eu lembro que você me disse assim, as pessoas, elas buscam alguém que confirme o que elas querem, né? E é justamente isso. A gente vai tentando encontrar, assim, em professores, em colegas, até mesmo nos psicólogos, né, nos profissionais que são rede de apoio, a confirmação de, eu não estou preparado para essa prova, então, quem sabe eu não faço. Se as pessoas foram confirmando cada vez mais de que tu não faz, vai só confirmando de eu não estou preparado, eu não sou capaz de fazer, e eu não enfrento, eu evito, né? E sim, a gente trabalha com esse sistema de recompensa que eu preciso ter um prazer a curto prazo. E no estudo a gente sabe que não é assim, né? Então não é só para a prova da OAB, mas qualquer concurso público vai ser assim, né? Eu estudo anos, às vezes, para conseguir chegar na prova, para conseguir aprovar, e aí, então, eu preciso me motivar de alguma forma, né? E eu preciso ter objetivos para que isso seja motivador, senão eu vou ficar o tempo todo me desmotivando, evitando, não enfrentando o que eu preciso enfrentar, e isso acaba não trazendo nenhum resultado, né? Isso me faz... tem algumas leituras que eu tenho feito, né? As pessoas acham que eu só leio o direito penal. Não, eu também leio outras coisas, né? Até tenho que começar a organizar minhas leituras, porque minha cabeça está começando a girar. E eu estou lendo muito essa questão do mindset, lendo muito Poder Subconsciente, tem um livro do Poder Subconsciente, e é muito curioso, né? Porque tem muito a ver na nossa realidade, tem muita relação com a nossa realidade, porque eu estou lendo isso para eu poder conduzir melhor o pensamento dos nossos alunos, né? E claro que isso também envolve gestão, isso que envolve também toda uma preparação também, como um empreendedor, eu preciso ler isso, entender a mentalidade das pessoas, até mesmo a mentalidade das pessoas que me cercam também, né? E então tem várias leituras, e o que me chama a atenção, né, e num livro que eu li, é a distinção entre uma mentalidade fixa e uma mentalidade de crescimento, né? As pessoas elas têm que saber como lidar com até mesmo a sua mentalidade, como ela vai se conduzir com determinadas situações, né? O cara da mentalidade fixa é o cara, no primeiro obstáculo, ele para. Ele para, ou ele usa subterfúgios para não ir, né? Muitas vezes as pessoas, como tu acabaste de dizer, eu vou estudar na véspera da prova. Você, na verdade, vai justificar, o estudo é para justificar já uma reprovação. Na verdade, você está buscando uma justificativa para algo que você já considera provável, a reprovação, né? Ou você deixa de estudar, ou você não tem uma regularidade, ou você não tem uma constância, talvez também para justificar
aquilo que você já considera provável, a reprovação. Ou que você já mentalizou. O teu subconsciente já, né, recebeu, já captou essa mensagem. O teu consciente eu quero aprovar. Né? Agora o teu subconsciente não captou essa mensagem porque você não está adotando uma postura de aprovação. Você está adotando uma postura para reprovar. Quando você procrastina, quando você não segue um cronograma, quando você não tem uma constância, cara, eu sei que pode doer isso que eu vou te falar, mas às vezes é melhor você ser impactado por algo que você não gostaria de ouvir do que você não ser impactado por algo que você gostaria de ouvir. Então eu vou te dizer, isso é uma desculpa ou uma justificativa prévia para a tua reprovação. Você está acumulando justificativos. Eu estudei. Tu não estudou, meu parceiro. Mentira, tu não estudou. Você não estudou, a verdade é essa, você não estudou. Mas eu fiquei algumas horas estudando. Algumas horas, tudo bem. Tu tem que dizer todos os dias estudando. Todos os dias. Você, mas eu estudei todos os dias, mas estudou mesmo ou ficou no celular? Né? Estudou mesmo ou ficou no celular? Você desenvolveu todas as atividades? Você se propôs a seguir todas as orientações? Né? Tu tem que fazer essa análise, porque se você não fez isso, estudou um dia, falhou 3, fez uma bateria de questões num dia, depois fez na semana seguinte, velho, na verdade, a real é que você está buscando justificativas para algo que você já considera provável. E aí, tu tá numa mentalidade fixa com o teu subconsciente te levando para aquilo que você não quer. E isto, Maquele, agora a Maquele pode explicar melhor, cara, pelas minhas leituras, eu começo a entender que isso é científico. Né? Eu começo a entender que isso não é por acaso. Né? Isso aí é comportamental científico. Né? Sim, eu trabalho com uma abordagem, né? Uma das minhas especializações é terapia cognitivo-comportamental, né? E na graduação eu dou aula e também supervisiono estágio nessa área. E assim, é cientificamente comprovado, né? Uma das abordagens que mais se pesquisa, né? É uma abordagem baseada em evidências, né? Então existem muitos estudos randomizados em relação a isso. Todos nós nos comportamos a partir da forma como nós enxergamos, que eu costumo chamar de óculos de enxergar o mundo, que é a nossa interpretação. E aí eu vou dar um exemplo, né, bem prático para entender assim, essa lógica. Né? Eu sou supervisora de estágio, e aí certa vez uma estagiária precisava me entregar um trabalho, e ela não me enviou o trabalho. E aí eu cobrei, então, olha, o prazo foi ontem, tu precisaria me enviar. E aí ela disse, eu posso até te enviar, ele está pronto, mas eu achei que ele não estava bom o suficiente. E ela me enviou o trabalho, e o trabalho estava muito bom. Né? E aí eu disse para ela, quem faz essa avaliação, se está bom ou se não está bom, sou eu. Né? O teu trabalho é me enviar. E aí eu tive que dizer para ela, o teu trabalho era um 10. Mas porque tu me enviou fora do prazo, né, principalmente em estágios, tu vai ter que receber a nota para passar, um 7. Né? Então, perdeu a oportunidade porque ela, né, já tem ali instalado uma crença de incapacidade, achou que o trabalho não estava bom o suficiente, né, e não me enviou. Atingiu um comportamento porque o medo dela era de não passar no trabalho. Perdeu a oportunidade de tirar um 10 porque tinha esse medo. Né? Então, todos nós nos comportamos a partir de como nós nos percebemos nesse mundo, né? E isso é desde muito pequeno. A gente vai encontrando na nossa família, nas pessoas, alguns reforçadores que vão nos dizendo, tu é capaz, tu não é capaz, tu tem capacidade de passar, tu não tem capacidade de passar, né? E aí que volta as confirmações, assim, eu vou procrastinando porque eu sei que eu não tenho condições de dar conta. Mas, na verdade, é só um reforçador de uma verdade que a gente nem questiona. Né? Já se acostumou. Já se acostumou. Quanto mais a gente propor fazer diferente, mais evidências a gente encontra de que tudo isso que eu pensava sobre mim mesma não é verdade. E isso é muito perigoso, né? E aí, porque nós desde que nós começamos a estudar, vai lá do ensino fundamental, ensino médio, tu vê, na grande maioria,
e isso vale também para a universidade, eu sou professor universitário, a grande maioria ela faz o suficiente, né? E tu não entende que às vezes o suficiente ele é insuficiente porque você foi ajudado. A Maquiele acabou de dizer, dar um exemplo clássico. Você foi ajudado. Se me entrega fora do prazo, eu zero. Eu zero. Né? Eu sou um professor que zera. Né? Tu foi boazinha. Eu zero. Então essa menina, ela foi ajudada. E isto, talvez, e aqui, claro, obviamente, cada um com seus critérios, né? Nós acabamos legitimando o suficiente que naquele momento talvez serviu. Só que, cara, vai chegar momentos da tua vida que ninguém vai te ajudar. Que ninguém vai querer saber do teu problema, que não tô nem aí para você. Né? Uma banca de concurso não tá nem aí para ti. A banca de concursos, cara, ela não tem nenhuma razão para gostar de ti ou deixar de gostar. Tu é mais um na multidão. Uma banca da FGV, muito menos. Os caras não estão, os examinadores, os caras que vão corrigir, o cara não tá aí, não quer saber os teus problemas, não quer saber se você não tem tempo, não tem menos tempo, que também isso é uma falácia, diga-se de passagem. Né? O podcast é bom porque tu consegue falar tudo que você pensa, né? Serve para isso também. Desculpa, vocês vão ter que ouvir. Se vão me acompanhar, vão me ouvir. Né? Vão ouvir a real, né? Porque, cara, a gestão de todo mundo tem 24 horas por dia. Todos têm 24 horas por dia. Aquele que consegue e aquele que não consegue. E eu costumo dizer que é aquilo mais democrático que existe no mundo, na vida. Todo mundo tem o mesmo tempo, Todo mundo tem o mesmo tempo, 24 horas. Pensa em algo democrático. O tempo. O tempo. Só que você tem que saber administrar o teu tempo. Fazer a gestão do teu tempo, né? E aí que é uma questão de mentalidade. Então eu tava chegando, tem alunos na universidade que, cara, os caras, sério, não mereciam passar. Não mereciam ir para o outro semestre. Aí vai pro reexame, vai fazer o exame, o cara dá uma aliviada. Toda pessoa dá uma aliviada para não trancar a vida do cara. E dói, né? Eu já reprovei, não teve nenhum semestre que não tivesse aluno reprovado comigo. Muito ruim. Sempre teve gente reprovando. Também o cara pediu para reprovar. É aquele que pediu, pelo amor de Deus, me reprova, né? Porque os demais que pegam, os caras acabam, eu dar uma aliviada. Vejam, ali foi o suficiente. E aí tu vai indo naquela situação, se tu tem a mentalidade fixa de sempre o suficiente, tu vai chegar na hora de enfrentar um desafio forte, um desafio que você tem que ser mais que o suficiente, empaca. Né? Empaca. Aí você tem problemas. Aí que você vai ter problemas. E aí você tem que se deparar com uma situação de mudar a tua mentalidade. Aí tu sai da mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento. O que você quer? Você vai agora, tem esse obstáculo, você acha suficiente o que você está fazendo, ou você tem que fazer mais do que o suficiente? Aí você vai ter que tomar uma decisão. E não é só uma decisão, mudar de postura. Tem obstáculo? Acha mecanismos para superar esse obstáculo. A falta de tempo, acha jeito de encontrar ou administrar melhor o teu tempo. Aí tu começa com a mentalidade de crescimento e no momento que tu fez essa virada de chave na tua mentalidade e você adota a postura de efetivamente ir ao encontro do teu objetivo, não importando o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, você vai continuar caminhando, aí você tem uma probabilidade certa de conseguir. Né? Porque o teu subconsciente já começa também a captar a informação da aprovação. Né? As tuas atitudes, elas ajudam ao teu cérebro fazer a captação. Opa, eu sou merecedor disso. Eu mereço aprovação. Eu quero aprovação. Estou fazendo isso para a aprovação. Então essa mudança, Maquiele, aí eu te pergunto, como é que tu faz essa mudança, né? Essa mudança de uma mentalidade fixa, a mentalidade da justificativa para não fazer, da mentalidade do cara que vai fazer, né? Que o cara que vai se propor a fazer algo para melhorar a sua vida.
Eu não vejo um outro recurso para conseguir fazer essa virada de chave do que o autoconhecimento, né? Porque eu preciso entender que eu sou assim, que eu funciono dessa forma, né? E aí é autoconhecimento, é entender, tá, quais as estratégias que eu uso, o que eu penso sobre isso, né? Por que é tão difícil para mim algumas coisas, porque lá nas disciplinas eu estou sempre passando, né, assim, com o mínimo para conseguir aprovar, porque essa pessoa sabe que no mundo do trabalho depois vão existir exigências que não vai ter uma professora lá, né, como a gente estava falando agora, que deu oportunidade, porque nesse momento de construção, tu até encontra pessoas que te auxiliem, e às vezes a reprovação é auxiliar. Reprovar um aluno é auxiliar. Eu vou te dar um exemplo, eu só vou te dar um recorte aqui. Eu tive um aluno que ele reprovou comigo, né? Reprovou. Ele ficou uma fera comigo, né? Reprovou. E algum tempo depois, eu vi ele sendo monitor aqui do CEISC. Um monitor do CEISC. E hoje ele é colaborador do CEISC. Ele é colaborador do CEISC. E sabe o que ele me disse certa vez? Se tu não tivesse me reprovado, naquele momento eu seria um bosta. Quer dizer, aquela reprovação foi a virada de chave da vida do cara. Porque daí entendeu que a vida ela é diferente. E ali eu me senti, professor na acepção do termo, em todos os sentidos, né? Hoje eu conto essa história ao vivo. Se vocês forem buscar lá em algumas aulas do YouTube lá, ele fazendo a monitoria comigo, eu digo, Léo, posso falar? Pode. E eu digo, esse é o exemplo clássico do cara que resolveu ter uma mentalidade de crescimento. Hoje passou na OAB, é nosso colaborador, fazendo um baita um trabalho, um orgulho enorme que eu tenho dele, mas que teve a virada de chave. E é através do choque. Porque às vezes, através do choque, é que a pessoa começa a crescer. Né? Buscar recursos, né, para isso. E o choque vem da onde menos espera, porque ele, na cabeça dele, ele é aprovado. Digo, cara, não vou te aprovar. Tentou, não vou te aprovar. Não vá, pode esquecer. Porque eu vou na coordenação, eu peço demissão. Se eles me pedirem para te aprovar, eu peço demissão. Né? E aí, tá aí o cara sendo o colaborador do CEISC, um dos melhores colaboradores que nós temos hoje. E acho importante, assim, porque para algumas pessoas é a partir desses momentos mais difíceis, desafiadores, né, processos de luto, que a gente né, para pensar sobre, bom, o que eu preciso mudar na minha vida. E aí eu fiquei pensando agora sobre reprovação, né? Porque a maioria das pessoas que reprovam numa prova, o que mais eu pego no consultório é prova de autoescola, né? Várias e várias vezes tentando passar e não consegue. Mas, enfim, algo que a gente deseja muito, sempre vem aquela sensação de fracasso, né? E estagnação no primeiro momento. Como sinônimo de algo muito ruim. Mas a reprovação, ela não é necessariamente, né, vista dessa forma, porque pode fazer com que, né, eu consiga pensar estrategicamente o que faltou ali. Qual é o comportamento que eu preciso modificar, né? Pensando lá, sala de aula, tem muitos alunos que não se esforçam mesmo, né? Que dão o seu mínimo e acham que vão passando, e aí depois o mundo do trabalho cobra isso, né? Eu sempre digo que o mundo do trabalho seleciona, né? Mas neste caso, reprovar na prova da OAB não quer dizer que tu vai ser um péssimo profissional. Muito pelo contrário. Né? Ninguém vai perguntar depois lá. Esses tempos eu fazia uma mentoria com a Prof. Fran, né? E ela falava muito sobre isso, assim, que ela também teve os seus perrengues e que deu tudo certo e só motivou ainda mais. Então, acho que primeiro lugar é ter a consciência de sair desse lugar de vitimismo, né? Sim. De que a reprovação, então, destruiu a minha carreira profissional, eu não consigo passar, enfim, não é por aí que a gente caminha, né? É olhando para a realidade, é tentando entender, ok, né, de uma forma muito prática, o que eu preciso fazer a partir de agora para alcançar um resultado diferente do que eu alcancei agora. Às vezes, assim, ó, nós temos. É muito difícil. Vocês que estão me escutando e nos escutando agora, devem estar pensando, tá, mas. Tá aí como, né? Isso não é fácil, não é algo que a gente possa dizer essa análise crítica que nós fizemos
com relação a nós mesmos, nós temos uma dificuldade enorme de fazer uma análise crítica em relação a nós mesmos. Nós sabemos e somos muito bons em criticar os outros, né? De pegar e estabelecer, e pegar e ver, ó, o cara lá falar mal dos outros, né? Isso é um talento nato do ser humano, vamos dizer assim. É mais fácil olhar para fora do que para dentro. Agora, quando você vai olhar para si, né, quando você vai fazer uma análise crítica, aí, cara, tu tem uma tendência de... primeiro, tu tem que ter coragem de fazer isso, né? Já começa por aí, né? E segundo, coragem de aceitar, né? De entender que, cara, tu tem também a tua parcela de responsabilidade pelo momento que você está na tua vida, né? E terceiro, você ter agora a serenidade de dizer, opa, eu vou ter que fazer algo para melhorar, para mudar esse cenário, para mudar esse status quo. E isso não é muito fácil de fazer, porque é um processo bastante doloroso, né? Mas você tem que fazer. Porque a maioria das pessoas não fazem isso. E se mantém naquela mentalidade fixa, se mantém naquela posição de estagnação, se mantém naquela posição de vitimização, né? E, cara, paralisada, a vida paralisada. Continuam fazendo aquilo que não gostam, continuam trabalhando 10 horas por dia. Eu acho curioso. Eu trabalho 10 horas por dia e não tenho tempo. Então, cara, estuda para você não precisar mais trabalhar 10 horas por dia. Para você poder administrar teu tempo. Se você estudar, você vai chegar uma hora que você vai administrar e trabalhar 8 horas por dia. Se você está reclamando que trabalha 10 horas por dia, né, que está sendo sugado na tua empresa, então, cara, tem que fazer algo para você sair dessa situação. E não ficar superestimando ou trazendo isso como sendo um fator inibitório para você fazer algo para mudar. Né? É muito curioso essa situação. Eu não gosto do que eu tô fazendo. A minha vida é uma merda. Mas então, velho, tu vai continuar com essa vida de merda? É que eu acho que tem uma questão importante que é sair da zona de conforto, né? É muito Exato. Desafiador. E aí, mesmo que a vida não esteja legal, que o trabalho não esteja legal, é o conhecido. Né? É o que eu me acostumei a fazer. E aí vem o famoso medo, né? O medo de enfrentar algo que pode ser diferente, de se arrepender, né? Mas ao mesmo tempo, assim, eu acho super importante pensar que a coragem vem de quando o medo, né, de ficar nessa estagnação começa a ser maior, né, do que o medo do que eu vou enfrentar lá se eu tomar essa decisão. Então, por isso que eu volto da questão do autoconhecimento, porque cada um precisa olhar para si, né? Tem uma frase super interessante que diz: eu só consigo olhar para a ilha se eu sair dela. Sim. Enquanto eu tô lá dentro, é muito difícil, assim, eu vejo só os fragmentos, né? Agora, se eu conseguir olhar de uma forma mais geral, assim, tá, como é que tá a minha vida? O que eu quero fazer daqui a 5 anos, né? Quais os objetivos que eu quero alcançar? O que eu quero para minha família? Aí eu preciso sair daquilo ali, né? Porque senão, concordo contigo, eu vou continuar trabalhando 10 horas por dia, ganhando a mesma coisa, né? E reclamando e não tendo resultados diferentes. Então, eu preciso me movimentar, mas eu preciso primeiro olhar para quais as minhas necessidades, o que eu quero com isso. Aí os caras perguntam, sim, mas vocês estão falando, estão falando, cara, na verdade, eu estou falando, e agora, lendo um pouco de uma forma mais técnica, mas de uma forma instintiva, eu posso dizer que eu sou um exemplo disso. Eu costumo dizer que eu tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Sim, tudo, absolutamente tudo para dar errado. Né? E chegou um dado momento na minha vida que estava tudo dando errado mesmo. Tava tudo dando errado, tava muito ruim a minha vida, muito ruim mesmo. E aí, ou eu continuo nesse momento reclamando, me vitimizando, cara, ou eu dou a virada de chave e corro atrás. Cara, eu odiava, tinha problemas familiares, tinha problema no trabalho, tinha... A única coisa que me sustentava, e aí tu tem que pegar aí aquela de ter pessoas que vão estar ao teu lado, te amparando, que vão estar junto contigo, foi a Natália, minha esposa. Né? Porque ali eu consegui ter um suporte para eu poder dar a virada de chave. Porque se não fosse isso, hoje eu seria uma das pessoas mais frustradas do mundo. Talvez eu seria a pessoa mais infeliz do mundo.
E aí tu chega um dado momento que você tem que fazer, tá, só um pouquinho, mas eu tô só reclamando, tô fazendo, tô pegando e terceirizando a culpa, porque é culpa do pai, porque não ajuda, não sei o quê, porque não sei o quê. Eu digo, só um pouquinho, se o cara não vai fazer, eu vou fazer. Né? Então vou fazer. E aí, meu parceiro, estudar, para eu mudar daquele cenário que eu estava vivendo. Se eu não tivesse feito aquilo lá em 1998, em 2000, quando eu passei no primeiro concurso, cara, hoje eu seria um bosta. Né? Mas assim, a pessoa mais infeliz do mundo. Só que naquele período de 98 a 2000, aonde eu peguei e coloquei na cabeça que eu vou estudar, e não importa, eu estava fazendo faculdade, já casado, né? Foi ali que resolveu o meu resto da minha vida. Né, até eu passar no primeiro concurso que eu fiz, e eu aprovei no primeiro concurso que eu fiz. Depois fiz um outro concurso e aprovei nesse outro concurso para melhorar mais, aí tu vai melhorando. E aí tu vai aprendendo que as coisas funcionam. Tu entendeu? É curioso a mente da pessoa, né? Aí eu comecei a ter uma mentalidade de crescimento e, cara, mentalizar e vai dar certo, e vai dar certo, vai dar certo. E as coisas foram acontecendo, vai dar certo, surgiu o CIS, que vai dar certo, e vão melhorando, e aí tu muda a tua mentalidade, tu já não consegue mais trabalhar na perspectiva de não dar certo. Né? Então, não é só falar, eu sou prova viva, sou igual a você, eu fui igual a você, igual o cara que tá ali lutando e brigando com Deus e todo mundo, o universo conspira contra, a família é contra, é todo mundo ruim, é todo mundo contra. E, cara, é a mesma situação que alguns de vocês estão vivendo, eu vivi com muito mais intensidade. Só que aí, cara, tem que tomar atitude. Aí vem que é a mentalidade de crescimento. Foi fácil, mas capaz que foi fácil, foi muito difícil. Muito difícil mesmo. Obstáculos que, cara, foram difíceis de transpor. Mas olhando para trás, eu graças a Deus valeu a pena, né? Que eu tive essa coragem de dizer, olha, tu também é um bosta, né? Eu também tinha responsabilidade, eu só reclamava. Terceirizava. Eu digo, então faz alguma coisa agora, né? Para de reclamar, para de se vitimizar, para de se de ficar numa posição passiva e age. Foi o que eu fiz. E nessa história tem uma coisa muito interessante, né? Porque todos nós temos uma família, todos nós temos problemas, né? Todos temos, mas é o que a gente faz com isso, né? E eu ainda encontro muitas pessoas com esse pensamento de que, tá, mas é que a minha família não me ajuda e eu deveria receber mais e não recebo, né? Terceirizando, vou usar as tuas palavras assim, terceirizando uma responsabilidade que não é nossa, né? Aquela história de que, sempre foi assim, na minha família sempre foi assim, eu continuo, e justificado, eu sou assim porque, né? Não, gente, nós temos condições de fazer diferente. Claro. A gente precisa querer fazer diferente. E ter atitude de fazer, né? Tem uma música, Renato Russo, né? Você culpa os seus pais por tudo. Sabe que essa foi uma música que eu entrei na minha formatura, né? É linda essa música. A letra dela é muito significativa. É fantástica, né? Mas ela tem muito daquilo que eu tava. Você culpa seus pais por tudo, né? Então, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Né? Isso é um absurdo. E é algo que eu digo, cara, isso é um absurdo. Né? Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo, né? São crianças como você. Então aí tu começa a pensar de, cara, eu também tenho responsabilidade. Eu também talvez não tenha sido o melhor filho do mundo. E aí, cara, tu começa a entender e mexer nas tuas feridas, e aí tu começa a percorrer o teu caminho, né? Percorrer o teu caminho. E cara, eu vou te dizer, não existe soluções fáceis para aquilo que é complexo. A vida é complexa. Não existe solução fácil para aquilo que é complexo. A vida, ela é complexa. E aí tem uma frase que eu gosto muito, né? Que a tua coragem tem que ser maior. A coragem de você buscar o teu objetivo tem que ser maior que o medo, né? Então isso tem que ser, isso você tem que ter muito presente, porque o medo ele vai te acompanhar. O medo faz parte do ser humano. Você ter aquela insegurança. Ninguém pode dizer que
tá, eu não tenho medo de nada. Pô, o cara não é homem, não é humano, né? Até porque eu sempre, quando eu vou falar de ansiedade, eu sempre falo, né? Todo mundo tem ansiedade e medo porque são emoções. Não tem como não ter. Todo mundo sente, né? A diferença é que algumas pessoas aprenderam a lidar e aprenderam também qual é o objetivo dessas emoções, né? Que é, bom, num sinal de alerta, né? Num risco iminente, algo muito importante, eu tenho essas emoções para me ajudar a frear, né? Agora, elas não podem ser justificativas, de novo, né? Para que eu não faça o que eu tenho que fazer. Exato. Paralise. Esses sentimentos não podem te dominar, né? Não pode te dominar. Tu tem que saber conviver e administrar esses sentimentos de medo. Alguns me perguntam, cara, eu dou aula há muitos anos. Toda vez que eu coloco o pé numa sala de aula, eu tenho medo. Muito. Eu não tenho medo. Eu tenho medo. Não acredito. Cara, o dia que eu perder esse medo, eu perdi a vontade da aula. Né? Eu perdi a vontade. Eu tenho que parar da aula. Né? Que bom que eu tenho medo, porque eu preparei minha aula. Né? Eu entrei preparado, eu entrei atento, eu entrei focado, né? Porque o medo, eu uso ele a meu favor. Essa insegurança também eu uso a meu favor. Eu vou preparar minha aula. Então eu dou a mesma aula 500 mil vezes. Toda vez eu preparo. Eu vou lá ver, será que eu não posso dar uma coisa melhor? Não posso transmitir essa informação melhor? Então, cara, se tu for ver, isso é inerente ao ser humano. E o medo de enfrentar desafios, cara, isso é normal, né? O que não é normal é você deixar de enfrentar o desafio porque está com medo. Isso. Aí você tem que trabalhar isso. Você tem que trabalhar isso internamente ou procurando ajuda, inclusive, né? Porque às vezes nós também temos que saber entender que sozinhos não conseguimos. Então tem que buscar ajuda. Ajuda a família, tem alguém na família que vai... Eu consegui ajuda com a Natália, com minha esposa. Mas dali a pouco não tenho. Cara, ajuda profissional, psicólogo, vai buscar uma orientação, né, uma mentoria, quem sabe, para você poder ter uma performance melhor naquilo que você faz, né? E eu costumo dizer, Maquele, também, aí eu já também te repasso a pergunta, né? Tudo começa, né? E aí tem um livro também que eu gosto muito, né? Começa pelo porquê. E tudo começa pelo porquê, né? Pelo porquê. Começa pelo porquê. Porque muitas vezes a gente pega e pensa primeiro o que, né? O que eu quero, né? O que? Quero aprovar na OAB, né? Quero aprovar no concurso público, né? Depois vem o como, né? Estudar. Mas ninguém se pergunta o porquê. O porquê? Para ganhar dinheiro. Cara, só isso? É só isso? Por que tu quer aprovar na OAB? Por quê? Tu já parou para pensar? Comece pelo porquê. Porque no momento que você entendeu o porquê que você está fazendo isso, você cria um propósito. Você cria um propósito, e no momento que você cria um propósito, você fica tão focado naquele propósito que não é só aprovar na OAB ou não é só aprovar no concurso. Você quer algo mais, muito mais do que isso. Na verdade, aprovar na OAB seria o como. Né? Seria o como você vai atingir esse propósito. Porque é muito maior do que meramente uma aprovação. Um propósito de você dar um conforto maior para a tua família, isso é um propósito. Né? De você ter uma satisfação profissional, isso também é um propósito. De você ter uma independência financeira, isto é um propósito. Isto é o porquê. Agora tu vai correr o como. E é muito importante pensar sobre isso, porque enquanto tu falava assim, eu ficava pensando que isso sim, né, é um ponto de partida que é muito individual, né? Eu não posso querer passar na OAB porque está todo mundo passando. Exato. Porque é uma caminhada que é de todo mundo, né? Eu acho super interessante quando eu pego no consultório, por exemplo, alunos que estão se formando e dizem, não, eu não vou fazer a prova porque eu vou fazer tal coisa. Tem um objetivo específico para isso. Eu disse, muito bem, né? Ou eu quero fazer a prova porque eu também tenho um objetivo específico, né? Eu acho que é isso que faz a diferença. Exatamente. Tem um livro do Cortella, né? Que é um filósofo e também educador, que o livro é Por que fazemos o que fazemos?
né? E aí ele vai explicando nessa lógica essas diferenças. E aí tem um capítulo que eu gosto que é Odeio Segunda-feira. E ele vai explicando assim, mas como assim odeia segunda-feira? Não tem como tirar do teu calendário segunda-feira. Né? Se tem um propósito para segunda, se tu levanta, se tu tem um trabalho que tu gosta, te identifica, ou se tu tem um programa diferente, a segunda-feira passa a ser prazerosa. Então, tudo na nossa vida tem um peso diferente se a gente sabe o porquê, então, né? O porquê e o para quê que isso precisa acontecer na nossa vida. Mas o porquê é o objetivo. E muita gente não tem esse objetivo, né? Não tem aspirações de vida. E aí que volta o autoconhecimento. Se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer caminho serve. É exatamente isso, né? E tu vê, então, se tu for analisar, né, a diferença daquele que aprova e que não aprova, talvez seja o propósito. Talvez seja porque... Com certeza. O cara que foi aprovado, ele tem, talvez, mais firmes, tá? Mais claro, tem uma clareza do seu propósito, tem a clareza da razão pela qual ele está fazendo aquela prova. Talvez aquele que reprove também seja um dos fatores, além de outros, evidentemente, é o fato de o cara não ter uma clareza. Por que eu estou fazendo essa prova? Para quê? Só porque o outro aprovou? Cara, talvez talvez o maior equívoco que pode acontecer, eu diria, talvez um dos fatores mais intensos de reprovação é você se comparar com o outro. Cara, isso aí é um pedido para você ser reprovado. Porque se você pegar e se comparar, mas o fulano passou e eu não passei, e agora ele passou, eu tenho que passar, agora tu se impõe uma pressão, cara, isso aí é um veneno, na verdade é um equívoco, uma estratégia absolutamente equivocada, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem as suas características, cada um tem os seus propósitos, cada um tem os seus porquês. Então você não pode, de forma alguma, se comparar com o colega da faculdade que dali a pouco ele aprovou, mas, cara, eu ia melhor que ele lá, mas ele aprovou. Cara, de repente ele estava mais claro para ele, o propósito dele, né? Ele estava mais focado naquele momento. Não tem como você ter uma métrica, uma régua exata. Não existe isso, né? E eu concordo contigo, assim, é um dos maiores empecilhos, né, para conquistas, enfim, ou para o próprio desenvolvimento, é o que a gente chama na psicologia de orientação para o outro, né? Então, são muitos, e infelizmente, mas são muitos pacientes que eu recebo no consultório e que não sabem como chegaram num determinado ponto da vida, porque foram indo com as pessoas, né? Foram levando, e aí o que acontece, na maioria das vezes, é chegar na vida adulta, 30 anos, 35 anos, e se deram por conta de que não sei como eu vim parar aqui e também não sei para onde que eu vou, né? Porque na maioria das vezes foram indo, assim, desculpa a palavra, mas com a manada, assim, né? Foi passando e eu fui indo junto. Deixa a vida me levar. E isso pessoalmente já é muito ruim, mas profissionalmente é terrível, né? É uma das catástrofes, assim, porque daí é pensar que 30, 35 anos, onde, teoricamente, né, a maioria já está estabilizado, já está tentando se organizar, já está tentando conquistar outras conquistas da vida. Bom, e agora eu tenho que parar para pensar o que eu quero. Né? E isso é difícil, gente. E assim, e é desafiador, né? Muito. Porque tu já viveu algumas experiências e quer viver outras experiências, né? E aí você tem que parar e analisar e recalcular a rota. E nós temos muitos colegas que estão nessa faixa etária que não conseguem obter essa aprovação e talvez chegar nesse momento que começaram talvez a graduação um pouco mais tarde ou eles têm que conciliar com outras atividades e chegaram nesse... afunilou, né? Limbo, né? Que fica um limbo ali, pra onde que eu vou? Pra onde que tu vai? Cara, aí que vem a questão de você fazer aquele teste de autoconhecimento, né? Redefinir ou deixar mais claro o que você quer, o teu propósito e, velho, definiu, aconteça o que acontecer, você tem que correr atrás. Estabelecer uma organização, um projeto de vida,
né, para você conseguir atingir esse objetivo. Porque se você não tiver uma disciplina, uma organização, um projeto, que a gente chama de planejamento estratégico, cara, não vai conseguir. É difícil, você terá muito mais dificuldade para você conseguir. Uma empresa sem planejamento estratégico está fadada a ruir, a falir. Um estudante sem um planejamento estratégico não vai ter um resultado. Talvez demore mais para ter o resultado, porque ele vai chegar no meio da trajetória, ele vai ter o resultado indesejado. E aí perdeu tempo. É curioso, né? Quando o cara pega para estudar, a prova da OAB, ela é tiro curto. Se tu for comparar com provas de concurso, é tiro curto. Prova da OAB, você define a tua vida em máximo 6 meses. Pelo menos a primeira e segunda fase, considerando a primeira e segunda fase. Olha a cabeça das pessoas. Se você mentalizar de você focar 6 meses da tua vida, mesmo, 6 meses da tua vida, de você organizar a tua rotina de tal maneira que você reserve 2, 3 horas por dia durante 6 meses, você vai fazer o maior investimento da tua vida. Por quê? Porque você, em 6 meses, alcançou aquele objetivo. Se nesse meio do processo você se desviou, se você se desviou do teu planejamento, se você não cumpriu esse planejamento, você tem mais 6 meses. Porque você vai fazer de novo. Perdeu 6 meses e você vai ter que ter mais 6 meses. Ou seja, 1 ano na tua vida para algo que você poderia resolver em 6 meses. Depois reprova de novo, mais 6 meses. Ou seja, o que você poderia resolver em 6 meses, eu estou sendo generoso, 6 meses, porque geralmente dá 4 meses, entre um e o outro, 4 meses, tá? Mas vamos considerar 6 meses. Se você pegar e botar na cabeça de 4 a 6 meses e dizer assim, ó, agora eu vou fazer isso, vou focar assim, é esse planejamento. Aconteça o que acontecer, eu tenho as 2, 3 horas do meu dia reservado para fazer isso. Você estará fazendo o investimento mais certo da tua vida. De aprovar na OAB e ao invés de estar pagando cursos, e olha quem está falando, eu teria todo o interesse do mundo de você reprovar. Né? Eu poderia estar aqui feliz da vida, você vai reprovar porque pode ter possibilidade de me dar mais receita para você isso. Mas tu acha que eu penso nisso? Tu acha que eu quero isso? De jeito nenhum. Eu quero que você saia da OAB, que você se livre da OAB. Eu quero que você aprove na OAB. E depois, se tiver que voltar para o CIS, que seja lá em concurso, seja lá em pós-graduação, seja lá em prática. Mas a OAB eu não quero mais. Eu não quero mais, porque eu me sinto mal. Eu me sinto mal. Quando vem uma informação de que não foi aprovado, eu, como professor, me sinto mal. E porque daí também vai para o teu projeto de vida, né? Exato. Que é proporcionar que eles aprovem. O meu propósito é ter... Tu pergunta meu propósito hoje. Meu propósito hoje é contribuir para o sonho das pessoas. Esse é meu propósito de vida. Hoje, meu propósito de vida, se tu me perguntar, nem é mais questão financeira. Né? Isso foi lá atrás. Né? Profissional. Pô, o cara já alcançou já um patamar que já me deixa satisfeito. Pessoal nem se fala. Família maravilhosa. Qual é que é o meu propósito? Eu tenho que recriar meu propósito. Tu tem que renovar o teu propósito. É você trabalhar para realizar sonhos de outras pessoas. Porque vai realizar o meu sonho também. Né? É como se eu estivesse vivendo o sonho de outras pessoas também. Aquilo que eu conquistei, eu quero que as pessoas também conquistem. Então, se você entender isso e seguir isso de um planejamento estratégico, aonde você delimita o teu tempo de 4 meses, de 4 a 6 meses, você estará se colocando numa condição de não só deixar de perder dinheiro, financeiramente falando, você está pagando CEISC, está pagando outros cursos com outros colegas, pagando livros, pagando a inscrição na OAB, ou seja, você está perdendo. E o que é pior, deixando de ganhar. Porque você não está trabalhando. Né? Você não está trabalhando, você está deixando de ganhar. Então esse é o investimento mais certo. 4 a 6 meses da tua vida.
Coloca na tua cabeça, teu propósito é: quero melhorar de vida, quero sair desse emprego, quero proporcionar à minha família um conforto maior. Então é esse teu propósito. Este é o teu porquê. Agora tu vai dizer como. Como? 4 meses, organizado, disciplinado, com um cronograma fechado. O quê? Passar no OAB. E acho que pegando um gancho, né, que a nossa proposta aqui é falar sobre como recomeçar, então, né? E a questão do planejamento é a primeira estratégia, né? Pensar que dentro desse cronograma precisa estar muito organizado para não dar brecha, para eu deixar de lado um momento de estudos, né? Então, eu organizei ali um tempo de trabalho, se eu estiver trabalhando, um tempo de lazer com a família, e coloca fixo lá no teu cronograma em que momento do teu dia vai ser essas 2, 3 horas de estudos. E outra, comunique a família. Sim, né? Esse é o maior equívoco, assim, é de não falar, de não explicar para a família qual é o teu objetivo nesse momento. Ah, Maquele, mas eu tenho filhos pequenos e eles não entendem. Eles entendem. Pode ser. Eles entendem. Eu tenho uma pequena em casa de 6 anos que acostumou, desde que ela nasceu, eu tô fora de casa, né? E ela sabe muito bem por que eu estou fora, qual é o meu trabalho, né? Ela se envolve nos momentos que eu tô em casa, que eu tô trabalhando, que eu tô estudando, ela tá junto. E o que eu venho ensinando para ela com isso é que trabalhar e estudar é muito bom. Né? A gente alcança os nossos objetivos se a gente fizer isso. Então, essa também pode ser a tua proposta, né? Engaja a família a entender que esse é o teu objetivo, que isso pode proporcionar uma mudança na rotina deles e, por consequência, nós temos aí também uma família engajada que vai pensar da mesma forma, né? Às vezes é como a gente se organiza e como a gente comunica o que a gente quer alcançar. Isso aí até é uma prova, de compartilhar isso, é até uma troca de um sentimento de amor, porque na verdade tu tá aceitando a privação daquela presença das pessoas. Agora eu me criei desde que a Beli nasceu, né? A Beli tem 10 anos. A Beli, ela teve vezes que ela não enxergava em casa, praticamente, né? Porque eu dava aula de noite, trabalhava durante o dia, trabalhava na promotoria, no Ministério Público, chegava do Ministério Público e ia direto da aula. Ou seja, mas ela entendia, porque ela sabia que isso me fazia bem. E era algo que eu deveria fazer, que eu gosto de fazer. Essa é uma troca, né? É uma troca. E ela sabia que também isto era bom para ela. Embora ela quisesse ficar comigo, mas era algo necessário. Então tem que pegar isso. Ela, e a família também tem que entender. E, cara, administrar o teu tempo. Ah, se eu tenho que estudar de madrugada, porra, cara, paciência, vou fazer o quê? Tem que estudar de madrugada, né? E eu costumo dizer, e acabamos de falar, né? O que é algo mais democrático do mundo é o tempo. Porque todos têm o mesmo tempo, 24 horas. Isso é democrático, todos nós temos 24 horas. O que nós não temos igual é a gestão desse tempo. Eu costumo brincar, você tem 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir. Olha que tu é privilegiado, dormir 8 horas. Eu ia dizer, acho que eu nunca dormi 8 horas na vida. De 6 a 8 horas. E eu vou fazer um podcast só sobre isso também, né? A importância do sono para estudar. Cara, tu não tem noção a importância do sono para estudar. Tu não tem como é que teu cérebro trabalha durante o sono. É fundamental dormir de 6 a 8 horas. E eu acho que também entender assim que essa é a qualidade do sono, né? Não adianta ficar se estendendo e não ter uma boa qualidade. Tem que olhar para isso, né? Porque tem todo um ciclo. Eu vou fazer um podcast só sobre isso. Então tu imagina, tu tem 8 horas de trabalho, você tem de 6 a 8 horas de sono. Vamos considerar 8 horas, são 16 horas. E o que tu faz nas outras 8 horas? Tu tem que pensa o que tu faz nas outras 8 horas. O tempo de locomoção, o tempo de você ficar com a família, de almoçar, de jantar. Tira aí, cara, te sobra, com certeza, se bem administrado, te sobra de 2 a 3 horas. Tu não demora 5 horas para almoçar, para jantar, para se locomover e ficar com a família durante o dia. Tu não fica. E olha o tempo depois que tu gasta em algo que pode ser inibitório para teu sucesso. Tipo, redes sociais. Já viu o tempo que tu gasta em redes sociais? É o tempo que você deixa de estudar.
Então, cara, 4 a 6 meses. Se coloca se propõe a isso. De 4 a 6 meses, fazendo tudo certinho, tudo direitinho. Cara, eu garanto pra você será aprovado. E aí, depois da aprovação, meu parceiro, aí tu faz o que tu quiser na vida. Né? Aí tu faz o que tu quiser na vida. Aí é outra história. Né? Mas 4 a 6 meses pra você é um investimento da tua vida. Né? E tem outras coisas que a gente se propõe a fazer em tempos até maiores, né? Então, é super importante entender, acho que a primeira coisa, agora para esse recomeço, é entender desses objetivos, como alcançar esses objetivos, e aí tem uma coisa que a gente falou bem breve, mas que eu também considero importante, que é o que fez com que eu reprovasse. Isso é importantíssimo. Né? Então, assim, esse é o momento de analisar para não fazer errado. De novo, né? Então, assim, nessa reta final, entender, que tipo de coisas que eu fiz, que eu deslizei ali nesse período e que eu não posso fazer de novo, porque talvez tenha sido isso. Porque a reprovação, assim como a aprovação, são multifatores, né? E não vale só você colocar na conta da FGV, tá? Exatamente. Tá, vamos ser bem francos. Exatamente. Por isso que tem que fazer esse estudo agora. Não bota só na conta da FGV, tá bom? A FGV assim, tá bom, mas por que tu ficou na mão da FGV? Né? Por que tu ficou na mão da FGV? Por que tu precisou daquele 0,3 que eles não te deram? Por que tu não fica com 0,6 a mais? Né? Tem tudo isso também, né? E aí nesse envolvimento ali vale olhar para esse cronograma de vida, porque daqui a pouco eu deixei pouco tempo para estudar, né? Ou não olhei com a intensidade que eu precisava olhar, ou não me dediquei tanto, ou eu estava lá, porque isso acontece muito também, né? A gente acaba se baseando muito nas redes sociais, então tirou foto, postou, tá estudando. Não é assim que funciona, né? O cara vai ter tempo. Eu costumo dizer também, o cara que me chama muito no direct, cara, a tendência é de reprovar. Assim, estatisticamente falando, o cara que vem no meus direct toda hora falando, estudando, publicando, eu tenho vontade, porque tu vai reprovar. Porque se tu tem tempo para fazer isso, velho, tu não tá estudando. Tu não está estudando. O cara que eu não conheço, geralmente, é o cara que vai aprovar. Que fica mais tempo, né, no off ali. Tá focado. Né? Quando eu recebo muitas perguntas à mesma pessoa, eu digo, cara do céu, né? Tá com problema. Né? E aí a questão não é de conhecimento, é de não gerenciar o tempo. Então, cara, tem uma série de exemplos assim, que a gente dá, o cara é impressionante. O cara, todos aqueles que ficam toda hora, né, falando, é tendência a reprovar. E agora, falando numa coisa de direct, eu lembrei de uma... Não que eu não gosto de direct. Né? Não. Pode mandar, só que às vezes os caras ficam tanto tempo, né, que a gente percebe que o cara tá deixando de aproveitar aquele tempo para estudo, né? E agora eu fiquei lembrando disso, assim, porque geralmente fazem contato comigo para perguntar sobre questões mais psicológicas mesmo. E eu sempre percebo ali, chegando perto da prova, começa a aparecer as inseguranças, né? De, eu estudei exatamente assim, eu fiz os simulados, eu organizei o tempo, né? Eu me programei, e aí os professores deram outras sugestões e agora eu me perdi. Gente, né? Vamos largar essas receitas, assim. Os professores estão aqui para dar sugestões, para contribuir com o desenvolvimento de estudos, do próprio simulado, né? Agora, se você testou da sua forma e deu certo, confie nessa forma. Principalmente simulado. Né? Confie nessa forma. Então, nós estamos aqui para dar um incentivo, para auxiliar, para mostrar caminhos diferentes. E agora eu fiquei pensando sobre isso, né? Nós estávamos falando sobre cronogramas e como deixar a rede social de lado, o telefone e esses outros... vias de estímulos que tiram a nossa atenção. Hoje o que mais tem é métodos para auxiliar no estudo. Olha, é uma infinidade. Uma infinidade de métodos. Então, assim, só não consegue aplicar quem realmente não está procurando fazer isso. Então, é importante que essas coisas, como tu falou, né? Precisa ser dito. Tem coisas que precisam ser dito e é para ajudar vocês, né? Tu quer saber qual é o melhor método de estudo?
o melhor método que existe no estudo, então eu vou dizer o método Bundal. É o método Bundal, cara. Porque não adianta tu pegar e ser conduzido, né, de ter tudo planejado sem você executar. Então não existe método que caminhe sozinho. Não existe método que vá entrar na tua cabeça sem que você faça um esforço para assimilá-lo. Então o método Bundal, né, aliado à técnica, é um método mais efetivo. Então não adianta eu pegar e te dar um cronograma desenhadinho. Eu costumo dizer, só segue o cronograma e o resto a gente faz. Né? O teu trabalho é seguir o cronograma, o resto a gente faz para você. Até pensar no que tem que estudar, a gente já está pensando. Né? Naquele dia você vai estudar isso. Acordou, segunda-feira você vai estudar isso aqui que você vai estudar. São essas as questões, tudo bonitinho, redondinho, queridinho. Se você não sentar a bunda na cadeira e fizer, meu parceiro, vai ferrar. Vai ferrar porque não vai dar certo. O método ele não vai ao teu encontro assim sem que você venha e se proponha a cumpri-lo, né? Mama Kelly, acho que a nossa conversa está muito boa, mas a gente já passou do tempo. Quanto tempo deu aí, Robert? 1:06. Mais ou menos 1 hora de podcast aqui, então a gente não passou tanto assim. Eu quero agradecer muito, Ana Kelly. A gente vai falar mais vezes, Ana Kelly, eu vou te chamar mais vezes para nós conversarmos aqui, até porque são assuntos extremamente interessantes e de interesse geral, né? Vai chegar uma hora que a gente vai começar a falar assim, tá, Maquele, vamos falar sobre a vida, né? Sobre a vida. Como é que é para uma pessoa ter uma vida boa e feliz, ou pelo menos tentar ter uma vida boa e feliz, né? Sem nesse ambiente delimitado de estudos, vamos dizer assim, né? Então, assim, o podcast tem esse Ninicast tem essa finalidade de conversar, né? De ter multidisciplinar, né? Vai chegar uma hora que eu também vou pegar e vou chamar o Mauro, vou chamar o Arnaldo, que eu quero conhecer. Vocês querem conhecer a história deles também, né? Como é que foi? Como é que é a história do Arnaldo? Como é que é a história do Mauro, da Leticinha? Então, isso também, ao longo dos próximos episódios, vocês vão ter bastante informações. Você vai saber qual é que é a idade do Mauro, você vai saber quantos concursos o Arnaldo fez. O Arnaldo deve ser recordista mundial de concursos, né? Porque ele fez 500 mil concursos. Hoje o Arnaldo é defensor público, já foi delegado, já teve outros cargos. Então, como é que é a história dele, como é que ele chegou a isso. Então, esses episódios na sequência, esse aqui é apenas o 4º episódio, e também nós queremos manter essa regularidade, essa constância de assuntos multidisciplinares que têm interesse geral. E é claro que a Maquele também vai retornar aqui em outras oportunidades para nós falarmos também desta cabeça, das cabeças humanas, essa mente humana, essa coisa complexa que é o nosso cérebro e os nossos comportamentos, né? Que coisa absurda, né? É um mistério. E eu vou estudando nesse meio tempo para poder conversar com a Maquele, pelo menos para não passar de uma forma tão ignorante daquilo que nós estamos falando, tá? Maquele, muito obrigado, minha querida. Eu que agradeço, professor Nidal, muito obrigada. É sempre muito bacana estar por aqui, né? E falar sobre um assunto que para mim é muito importante e que não dá para negligenciar, né? Então, de jeito nenhum. Obrigada, eu fico à disposição para a gente pensar outros assuntos. Vamos. Eu adoro uma história. Eu vou deixar tu falar sozinha, né? Saúde mental, porque tem muita coisa pra gente falar sobre saúde mental em todos os aspectos, né? Aí eu vou só escutar, né? Porque aí foge muito da minha realidade aqui de conhecimento, tá bem? Maquele, muito obrigado. Este foi o Ninicast, 4º episódio. Até o próximo episódio. Não esqueça de você se inscrever no canal do professor Nidal Ahmad, de você acionar o sininho lá do podcast, né? Dar uma moralzinha pro Titio Nini lá, para nós podermos alcançar o máximo de pessoas possíveis com esse conteúdo que nós estamos gerando. Um beijo carinhoso e respeitoso para os meninos. Um abraço, bem de longe para os meninos. Beijos. Tchau.